Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos de todo o Brasil. Bom dia também para alguns amigos e irmãos também que estão me assistindo em outros países. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê a vocês um ano novo, repleto de paz, alegria, muita saúde e de preferência também, com a situação financeira bem estabilizada. Que Deus abençoe a vida financeira de vocês, abençoe a vida espiritual. Que Deus abençoe vocês de todas as formas, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, com muita alegria. Queria pedir a você que gosta do meu trabalho, que dê um joinha para mim, por favor. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, que é muito importante para mim. Peça para os seus amigos se inscreverem no meu canal, porque, veja, meus irmãos, eu tenho uma meta de completar 1000 inscritos. E eu tinha pensado que esse ano de 2002 dava para... 2022, aliás. 2002 não, 2022. Dava para me completar, mas infelizmente não foi dessa vez. Então eu fiz outra marca para junho de 2023. Então eu gostaria de pedir a vocês que se inscreva aí para mim, peça os amigos, peça os parentes para se inscrever no meu canal, para me ajudar aí a chegar nesses 1000 inscritos agora em 2023, pelo menos até lá para junho. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo aqui para me falar sobre um assunto muito interessante. Eu vou desmentir mais uma falácia da Torre de Vigia. Porque quando você pergunta para uma testemunha de Jeová qual é a origem deles, qual é a origem das testemunhas de Jeová, ali eles respondem na hora. A primeira testemunha de Jeová foi Abel, filho de Adão e Eva. Isso é mentira. Não tem nada disso, meus irmãos. Eu vou provar para vocês aqui, biblicamente, que Abel não foi testemunha de Jeová. Ó, eu vou mostrar para vocês que isso é uma tremenda de uma falácia da parte deles. Vamos supor que o nome do nosso Criador, do nosso Deus querido, nosso Deus poderoso, seja Jeová. Vamos supor que seja, porque ninguém sabe qual é o nome de Deus. A própria Bíblia mostra que as testemunhas de Jeová estão mentindo. Porque veja, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, mostra que o nome de Deus passou a ser invocado após o nascimento de Enos, filho de Sete e neto de Adão e Eva. Isso está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Nessas alturas, meus irmãos, Abel já havia falecido. Porque Enos nasceu depois do falecimento de Abel. O filho de Adão e Eva, aliás, Sete, o filho de Adão e Eva, Sete, nasceu depois do falecimento de Abel. E Enos era filho de Sete. Então veja que foi após o nascimento de Enos que o nome de Deus passou a ser invocado. Então isso mostra que é uma falácia das testemunhas de Jeová. Isso mostra que a torre está mentindo. Agora, para deixar mais claro ainda que isso é uma mentira muito grande, o livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, mostra que Deus revelou o seu verdadeiro nome a Moisés. Isso a história mostra que essa revelação, quando Deus revelou o seu nome a Moisés, foi por volta do ano 1446 antes de Cristo. Então, meus irmãos, Moisés era um descendente de Jacó ou Israel. Podemos dizer com isso que Deus se revelou para os filhos de Israel. Deus agradou de várias pessoas
tais como Abel, Enoque, Noé, Abraão. Mas foi aos filhos de Israel que Deus se revelou. Isso mostra que, se o nome de Deus fosse Jeová, seria a nação de Israel, então, os primeiros testemunhas de Jeová. Se o nome de Deus fosse Jeová mesmo, a nação de Israel seria os primeiros testemunhas de Jeová. Por quê? Para haver testemunha, tem que haver o fato, não tem? Como é que há testemunha de uma coisa que ninguém viu? Então, a nação de Israel, aliás, e houve o fato, a nação de Israel tinha muitas coisas para testemunhar a favor de Deus. Presta atenção. A libertação da escravidão egípcia, a travessia do Mar Vermelho, tudo o que aconteceu no deserto, a travessia do Jordão, a terra de Canaã, que Deus o entregou, e quantas vitórias em guerras ali Deus deu à nação de Israel, né? Deus deu à nação de Israel sobre povos poderosíssimos que a nação de Israel jamais teria capacidade de vencer. Então, por isso, meus irmãos, que Isaías 43:10, Deus diz, o que Deus disse em Isaías 43:10, Deus disse à nação judaica: vós sois as minhas testemunhas. Agora, meus irmãos, vamos observar o contexto histórico de quando Deus disse essas palavras para a nação de Israel. Quando Deus diz para a nação de Israel essas palavras que está em Isaías 43:10. Vamos ver o que estava acontecendo naquele momento, né? A nação judaica estava no cativeiro babilônico. E Deus estava fazendo uma promessa para eles, dizendo mais ou menos assim. Veja mais ou menos o que Deus estava dizendo para eles. Olha aí. Fiquem tranquilos, vocês serão libertos. Vocês são testemunhas do que eu fiz pelos seus antepassados, quando os livrei das mãos dos egípcios, com mãos poderosas, os guiei pelo deserto e dei a eles uma terra por herança. Então era isso que Deus estava querendo dizer com a nação de Israel. Vós que estão aqui em Babilônia, não desespere, porque lembre do que eu fiz pelos vossos antepassados e vou fazer por vocês também. Então veja, meus irmãos, se o nome de Deus fosse Jeová, suponhamos que seja, quem são as testemunhas dele? Não seria o povo judeu? Ou seria um grupinho norte-americano que apareceu no cenário no ano de 1879, depois de Cristo? O que vocês acham? Sem contar que esse grupinho referido surgiu com o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia, né? E só descobriram que era testemunha de Jeová no ano de 1934 depois de Cristo. Então veja, meus irmãos, esse grupinho que se auto-intitula Testemunha de Jeová apareceu no cenário em 1879 depois de Cristo, né? E só descobriram que eram testemunha de Jeová no ano de 1934 depois de Cristo. Agora eu pergunto, será que Jeová ficou sem testemunha desde que Abel morreu, então, até 1934 depois de Cristo? Será? Será que Jeová ficou sem testemunha esse tempo todo, né? Será que esse povo pode ser chamado de testemunha de Jeová? Vocês não acham esse povo muito pretensioso, não? Então, esse povo que fica aí nas esquinas, né, ao redor de um carrinho de publicações parecendo um espantalho, ou fica aí de porta em porta, outra hora transitando nas esquinas, fazendo volta nos quarteirões,
com a pastinha cheia de publicações na mão e dizendo ser testemunha de Jeová. Vocês nunca foram testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é a nação de Israel.